Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu daria para mim mesma há um tempo atrás. Então, essas dicas, elas são muito boas e vão funcionar super bem se você tá nessa faixa etária dos 20 e poucos anos, tá? Eu comecei a refletir a respeito dessas dicas porque eu tô me aproximando já dos 30 anos, e aí eu comecei a refletir o que eu faria de diferente na minha vida. A primeira dica que eu quero trazer é: não tenha medo de correr risco. Esse é o momento ideal de você fazer as coisas que você precisa fazer e sempre sonhou. Então, seja abrir um negócio, seja você fazer uma viagem internacional ou morar fora, desde que o risco seja calculado, esse é o momento que você consegue recuperar lá na frente, de repente, se você tem alguma perda. E eu sei que às vezes tem aquele script da sociedade. Então, você precisa fazer a faculdade, você precisa casar e ter filhos, e aí sim você vai ser feliz. E às vezes a gente fica muito apegado nisso, e quando a gente vai se aproximando ali já perto dos 30, se a gente não conquistou esse tipo de coisa que é o script da sociedade, a gente começa a se frustrar. Mas o sucesso, ele é diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas, ter sucesso de fato vai ser formar família. Para outras pessoas, o sucesso talvez seja de conhecer o mundo. Então, meu conselho agora é: arrisque nesse exato momento, nessa faixa etária dos 20 anos, porque você tem o tempo ao seu favor. O que eu quero trazer para vocês é que eu, quando trabalhava num emprego que eu não gostava, gente, eu era muito imatura e eu reclamava de tudo, o tempo todo do que acontecia. De fato, o trabalho que eu estava antes era um trabalho que super desvalorizava o profissional. Mas eu também não tinha ali uma postura de profissional e ficava mais como uma criança birrenta quando a minha gerente falava alguma coisa pra mim. Eu lembro que constantemente no meu primeiro emprego eu chorava muito quando eu recebia broncas e ficava ali às vezes até entrando em panelinhas. Então faltava muita maturidade. É claro, pessoal, eu tô te dizendo isso no meu primeiro emprego com 18 anos, que era um emprego que de fato era um ambiente pesado, e eu com 18 anos ainda não tinha tanta maturidade às vezes para lidar com algumas situações. Então, eu lembro que para mim foi um momento muito difícil, porque eu saí de um convívio social em que eu saía com as minhas amigas para ir para um emprego que eu trabalhava de domingo a domingo. Então, às vezes tinha falta de funcionário, e eu entrava às 7 horas da manhã e ficava às vezes até 7 horas da noite cobrindo aqueles funcionários que acabaram faltando. E eu lembro que pra mim foi muito pesado isso, porque aí foi uma fase que eu perdi muitas amizades. Em contrapartida, eu também acabei ganhando outras. Mas o que eu quero trazer aqui com vocês é: mesmo que você seja CLT no seu trabalho, se sinta como dono. Então, você precisa ter essa mentalidade de maturidade. Eu sei que às vezes as pessoas falam: ah, mas o meu emprego só paga o mínimo, então eu vou fazer só o mínimo. Gente, não é esse tipo de mentalidade que vai fazer você crescer e evoluir na vida. Se você tá nesse emprego, é uma escolha sua. Então, valorize o seu trabalho e faça o seu melhor com as ferramentas que você tiver. E se você, assim como eu, viu mais para frente que esse trabalho não vai te levar a grandes lugares aonde você quer chegar, você simplesmente pede as contas. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu abri os meus olhos e falei: não, mas esse ambiente aqui não é para mim, esse ambiente que eu tô não vai me fazer crescer. Aí eu tomei a decisão: vou sair desse emprego e vou buscar um outro que consiga me preencher. E, gente, hoje eu sou muito feliz com o trabalho que eu tenho. Eu sou CLT e uma vez eu escutei uma frase do Joel J, que ele fala: vocês não trabalham para mim, vocês trabalham comigo. Porque se você trabalha para ele, você vai fazer as coisas bem mal feitas quando ele não estiver vendo. Mas se você trabalha com ele, você busca o seu autodesenvolvimento. Então, isso é uma frase que eu peguei para mim, e hoje também eu, muito mais madura, profissionalmente e pessoalmente, eu entendo. Você precisa dar o seu melhor no seu trabalho para você ser reconhecido. E se você não for reconhecido, aí você pode tomar a decisão, sim, de mudar de emprego e ir para outro lugar que te pague melhor. Oportunidades aparecem para aqueles que se mostram. Eu sempre fui uma pessoa mais na minha, eu fico muito
com muita vergonha em falar em público, eu fico vermelha, os meus batimentos cardíacos, eles aumentam bastante quando eu preciso falar em público, mas eu entendi, gente, que vergonha, timidez, que paralisa você crescer profissionalmente, isso é muito ruim. Então a gente precisa buscar esse tipo de evolução. Eu, por exemplo, trabalho na área comercial. E o que eu percebo? Que aquela pessoa que sabe vender a ideia para a equipe, sabe se vender para o gerente, ela é muito melhor valorizada do que aquela pessoa que trabalha só com a execução, mas não mostra para o seu gestor aquilo que ela tem feito, né? Então, é muito importante você ter uma execução muito boa das suas atividades, mas é importante você saber ter postura vendedora dentro do seu ambiente de trabalho, para que as pessoas te enxerguem. Então hoje eu vejo o seguinte, se você é uma pessoa tímida, não gosta de se expor, isso não é normal, porque o mundo que a gente tá hoje, ele tá cada vez mais competitivo. Então a gente precisa ter essa postura de líder de nós mesmos e precisamos ir lá na frente e se comunicar quando precisa, se você quer ter um crescimento profissional dentro da sua empresa. Evite um corpo preguiçoso, uma mentalidade impulsiva e cuidado com a desorganização. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eu quando comecei a fazer atividade física, né, academia, eu fiz natação por bastante tempo, o meu corpo ele mudou e isso melhorou a minha autoestima e a minha autoconfiança, porque o esporte você acaba se desafiando a conquistar coisas diferentes. Então, se você hoje não tá com a autoestima boa, talvez entrar num esporte para você seja muito interessante, porque ali você consegue se desafiar a ter crescimento pessoal. Mentalidade impulsiva também, gente, eu brinco que antes eu ficava muito tempo gastado ali assistindo Netflix, com conteúdo, gente, que muitas vezes você terminava o dia vazia. Algumas séries parecem inocentes porque todo mundo fica assistindo, mas tem muito uma questão às vezes ali de morte, sexualidade, drogas, que no final do dia você não se sente bem porque aquele conteúdo, ele é pesado. Então, hoje em dia, eu controlei esse impulso meu de ficar assistindo séries na Netflix, que parece que é algo inocente, e troquei esse tempo por outras coisas que me dão mais prazer. Então, por exemplo, hoje eu gosto muito de bordado, de crochê, eu gosto muito dessas coisas manuais, e aí eu consigo dedicar o meu tempo a esse hobby. Além do mais, também é muito importante a gente ter essa questão de organização. A gente precisa de ter uma vida organizada financeiramente, espiritualmente. A gente precisa colocar tudo que tá fora da ordem em ordem. O próximo conselho para você é cuidado da forma que você se expõe em rede social. Gente, eu aprendi que agora eu só posto alguma coisa em rede social depois que eu já conquistei. Então, por exemplo, esses dias eu fiz uma viagem internacional que era o meu sonho. Eu combinei com o meu noivo que a gente só postaria as fotos assim que a gente chegasse no Brasil. Quando a gente chegou no Brasil, a gente postou as fotos que tínhamos ido viajar. Por incrível que pareça, as pessoas que nos viram fazendo a viagem, que a gente não avisou para elas que a gente ia viajar, se sentiram muito incomodadas, como se tivessem sido traídas. Elas queriam que a gente tivesse avisado que a gente ia fazer a nossa viagem internacional. Mas, gente, o nosso sucesso, as nossas conquistas, elas não precisam de plateia. Porque eu lembro que antes eu ficava com esse sonho de querer muito ir pra Disney e ninguém apoiava. As pessoas ficavam, mas é muito caro ir pra lá. Mas precisa de planejamento. Vocês não querem casar? Por que vocês vão pra lá? Então, gente, se blindem desse mundo externo, porque muitas vezes as pessoas estão ali só pra acompanhar mesmo e muitas vezes elas não torcem de forma sincera pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixa o like e compartilha ele.